Epá, estes gajos da TVI... Porque é que Luís Montenegro não está neste debate? E o livro sempre foi muito claro. Se Luís Montenegro não viesse, o candidato a primeiro-ministro da coligação não AD, apanhei a tempo, desculpa. o Rui Tavares, que é o nosso candidato a primeiro-ministro, que é a nossa figura principal, o nosso candidato principal da candidatura Eu não conhecia esta livre, senhora. não estaria no mesmo debate. Porque, mais uma vez, Luís Montenegro escolhe distorcer as regras a seu favor. Luís Montenegro olhou para a quantidade de partidos com quem tinha de debater e escolheu os partidos com quem não queria debater. O Luís Montenegro escolheu especificamente não debater com o LIVRE, não debater com o Bloco de Esquerda e não debater com o PAN, sem apresentar nenhum critério, sem apresentar nenhuma justificação. Não estamos aqui a debater o CDS e o LIVRE, mas a verdade é que da última vez que o CDS concorreu sozinho para a Assembleia da República, não foi eleito e o LIVRE foi eleito. Agora o CDS vai à boleia do PSD. Como é que será que o Nuno Melo se safa nestes debates? Estou curioso. É legítimo o grupo, não é? É perfeitamente legítimo, mas é nessa condição que Nuno Melo está aqui a debater com o LIVRE, não é o candidato a primeiro-ministro. Se fosse o candidato a primeiro-ministro do CDS, Rui Tavares teria todo o prazer em debater com Nuno Melo, mas não é esse o caso. E, portanto, eu acho que... Portanto, vão passar 2 minutos só a falar disto. Nuno Melo é candidato a deputado, é a líder do seu partido, do CDS. Eu sou candidata a deputada, sou líder do meu partido e, portanto, estamos aqui a debater em pé de igualdade e o LIVRE sempre foi muito claro em relação à forma como se apresentaria. Eu acho que foi uma boa resposta do LIVRE. Fugiu deste debate. Sinceramente, é esta previsão. Está feito este esclarecimento. Não façamos um debate. Está feito este esclarecimento. De repente, o Paulo Portas já fez debates pela AD e a CDU já indicou uma representante do LIVRE para fazer esse debate. Sabe, a democracia tem destas coisas. É só uma questão de memória política. Está esclarecido, está feito o esclarecimento aos portugueses. Não estar aqui hoje Luís Montenegro nem Rui Tavares. O homem está lixadíssimo. Não, mas isto foi muito disparate. Temas sobre os quais queremos ouvir. Não, mas é parvo. Eu acho que é uma parvoíce isto ter acontecido. Mudou ainda mais nas últimas horas, com uma guerra comercial que continua a escalar. O facto de já ter acontecido no passado, não... algumas pausas. As tarifas de Donald Trump vão afetar Portugal. Valida. E ouvimos ontem o primeiro-ministro português dizer que a estabilidade económica do país e o crescimento económico podem estar em causa devido a este contexto. Mesmo assim, nesta mesma declaração ao país, em que Luís Montenegro falava da incerteza económica, confirmou também que vai aumentar o investimento em defesa para os 2%, Eu também tal acho. como pede a NATO, Foi uma vai boa até resposta do antecipar LIVRE. a meta para cumprir esse valor. Ora, o Conselho de Finanças Públicas estima que esta medida agravará o déficit português e a nossa dívida todos os anos até 2029. Eu ainda não li, Marco, não sei dizer. Nas contas da AD não há déficit, nem mesmo considerando todas as baixas de impostos que constam do programa eleitoral apresentado esta tarde. Não, foi um erro mesmo. É vender uma ilusão dizer que esta despesa em defesa não vai obrigar a cortes noutras áreas, nomeadamente em áreas sociais? Olá, não é uma ilusão e é de resto uma oportunidade que me dá de começar pela defesa. Eu devo dizer, sei rigorosamente do que falo, porque são muitas as reuniões em que participo na NATO. Olha, caramba, é o Ministro da Defesa. Que, o LIVRE é particularmente irresponsável, tendo em conta o atual contexto geopolítico. Nós, neste momento, o mundo vive um tempo muito perigoso, incerto. Que giro, diz ela. Nós, enfim, a União Europeia assiste a uma guerra na sua fronteira a leste, junto ao perímetro da NATO. A Rússia invadiu a Ucrânia. Assim, são civis que morrem todos os dias, homens, mulheres, crianças. Oh, Nuno, nós assistimos mas nós já sabemos. A situação política e militar no Médio Oriente. Há um melhor bacalhau. Olha, Francis, vou-te dizer. Eu não sei qual é que é o melhor bacalhau, mas vou-te dizer que aquele conteúdo rival que eu estava a ver é brutalíssimo. Tens que ir ver. O canal chama-se Age Rod Fishing. É um gajo que pesca e é brutalíssimo ver aquilo. Mesmo brutal. É que se tem que Portanto, vocês têm que ver esse conteúdo que é brutalíssimo. É rigorosamente isso. É que se tem que confiem que é mesmo muito bom. Colocar os americanos lá fora da equação. Explique, por favor, porque é que é não um português que pesca em vários países. É bué da louco mesmo. Não vai levar o governo a tomar outras decisões que cortem, nomeadamente, apoios sociais ou que não se concretize, por exemplo, a baixa de impostos anunciada esta tarde. Não só não é uma ilusão, como é uma obrigação. Eu sublinharia que neste momento o mundo corre. Mas vou também dizer o seguinte: de guerra.
não tem mal nenhum Portugal, no contexto uma pessoa ver várias coisas. Dos compromissos que firmam normalmente uma pessoa que se há estuda, nós devemos retirar daquilo lê muito, que acabei de ou vê muita coisa, vê muito conteúdo, vê coisas diferentes. Não tem mal nenhum vocês verem coisas diferentes. Investir mais na Europa, produzir e eu mais acho na que Europa e comprar mais a mim na só Europa. me enriquece Isso não é ver conteúdo despesa, é diferente. investimento. Dá um enorme retorno para a economia. Nessa fórmula, que me parece é óbvia e é para além do mais sindicável, através de um controle que é feito pelo Ministério das Finanças, o aumento de defesa tem que ter em conta 3 coisas: os equilíbrios orçamentais, tem que ter em conta o bom comportamento da economia e tem que ter em conta a certeza do Estado assegurar as prestações sociais. É possível que já tenha dado, Marco. Com 11 anos de tweets, achas que eu não vi já tudo o que havia para ver? No que tem que ver connosco é até 2% do produto interno bruto para o tempo da legislatura. Eu recordo-lhe que há países da NATO... E em relação a este alerta do Conselho das Finanças Públicas, desvalorizam estas contas? As contas não batem certas. Ocorre-me que há perto de um mês, no dia 5 de março, a Presidente do Conselho das Finanças Públicas deu uma entrevista a dizer que nós teríamos superávit em 2025 e teríamos superávit nos anos seguintes. 5 de março, o mundo entretanto mudou. Sim, não, mas no mês eu não pergunto o que é que mudou, eu gostava de perceber o que é que mudou em termos de indicadores que justificavam uma afirmação, que é uma afirmação perante o país que tem consequências. Mas agora deixe-me só dizer isto a terminar. É que tem que equilibrar o tempo? Eu gostaria não, Manel, estamos a ver debates agora. Que em tudo mais a AD conseguiu superar todas as previsões, porque se bem se recordar, eu acho que eles não disseram, um crescimento de 1,5%, crescemos 1,9%. O Orçamento de Estado previa um superávit de 0,2%. Ainda não vi, mas eu vou ver esse videoclipe da ENCA, malta, não se preocupe. Tem a ver com a dívida, que é um fator muito importante. Vou dar a palavra à Isabel Mendes Lopes. Nós tivemos uma redução de dívida a maior desde 2009. Isabel Mendes Lopes, portanto, nós vamos meter certamente essas previsões. Em relação a este investimento em defesa, o governo está de acordo com este investimento? Só se for no fim. Déficit e dívida gerados pelos gastos em defesa são de facto necessários? Primeiro queria responder diretamente a Nuno Melo sobre a NATO. O LIVRE tem uma posição muito clara em relação à NATO. O LIVRE não quer acabar com a NATO. O LIVRE não quer que Portugal saia da NATO. Essa posição é muito clara. Não vai encontrar nenhum documento do LIVRE que defenda esta posição. Eu não me interrompi, portanto, por favor, não me interrompa. Vá lá! O que o LIVRE diz, e isso para nós é muito claro, é que neste momento nós temos um Presidente dos Estados Unidos, que é Donald Trump, que já ameaçou sair da NATO, já ameaçou não cumprir o artigo 5º em caso de ataque a um país da NATO. E, portanto, para nós é muito claro, a Comunidade Europeia tem de se organizar numa Comunidade Europeia de Defesa. E é nesse papel, independentemente da NATO, dentro da NATO ou fora da NATO, porque o futuro da NATO é incerto por causa dos Estados Unidos e não por causa da posição de Portugal. Isabel Mendes Lopes, para que fique claro, o LIVRE não defende a saída de Portugal da NATO? Para que fique claro, o LIVRE não defende a saída de Portugal da NATO. E, aliás, nós, por exemplo, em 2022, a seguir à invasão russa da Ucrânia, perguntei isso ao Francisco Popper e ele disse-me que não. Dos pedidos de adesão da Finlândia e da Suécia à NATO. Exatamente, porque nós sabemos que o Tratado do Atlântico Norte, e não o Tratado do Atlântico Norte... Isto não é o Yu-Gi-Oh! Isto é um debate. Podemos ir pela caricatura. Não há nenhum que esteja em posição de ataque e outra em defesa. As caricaturas. E, portanto, nós temos, de facto, de investir numa comunidade europeia de defesa. A Europa tem de ter escala para ter capacidade de dissuasão de qualquer ataque, venha ele de qualquer lado do mundo, para se conseguir defender. E o que é que isso implica? Implica investimento em defesa, sim, mas sobretudo implica muito maior cooperação entre os países europeus, implica muito maior cooperação a nível estratégico, a nível de interoperabilidade dos sistemas. E para Portugal isso significa o quê? Ou seja, esse investimento em defesa significa o quê? Eu acho que o LIVRE é o partido mais sério de esquerda. De longe. Implica dignificar as Forças Armadas para conseguirem ter capacidade de retenção, porque neste momento temos um problema de retenção dos quadros das Forças Armadas. E depois implica melhores salários, melhores condições de carreira e há várias formas de o fazer. Mas, além disso, também implica diversificarmos a nossa economia, apostarmos também nos setores da nossa economia que podem contribuir para as nossas Forças Armadas, seja, por exemplo, investir nas empresas que nós já temos de drones, de sensores,
Portanto, uma indústria em Portugal mais orientada para a indústria do armamento? Uma indústria que já existe em Portugal, que faz parte, porque a defesa não se faz só com armas, faz com uma multiplicidade de áreas, nomeadamente a nível de sensores, a nível de drones, por exemplo, a nível de capacidade tecnológica, a nível de comunicações, e isso nós temos as empresas em Portugal. Portanto, o risco em nível da União Europeia é que o investimento se faça apenas nos grandes países. E isso não pode acontecer. O que tem de acontecer é que nós temos de conseguir capacitar também as nossas empresas, garantir o investimento em Portugal, até porque esse investimento não é apenas defesa, é um investimento que vai dar frutos também noutros setores. Sobre a questão de reforçar as Forças Armadas, deixa-me colocar só uma pergunta muito clara. Portugal deve voltar a ponderar o serviço militar obrigatório. A Suécia já o fez, a Alemanha está a estudar esta opção. Qual é que é a sua posição e a posição da AD sobre isso? Serviço militar obrigatório. A minha posição é que nós temos forças militares altamente profissionalizadas e é por aí que devemos caminhar, mas deixe-me que lhe diga que, de facto, o LIVRE em matéria de defesa está totalmente a leste. E está totalmente a leste porque o LIVRE tem um problema de princípio, que eu acho que é doutrinário, contra os Estados Unidos da América. E acha, e confunde, comete este pecado capital de confundir um aliado de sempre, enfim, de 75 anos na NATO, que são os Estados Unidos da América, com uma administração que é necessariamente transitória. E eu aconselhava... Está bem, mas são 4 anos, o líder do seu partido a despir eu sou o líder do meu partido, juntamente com o Rui Tavares. O líder do seu partido a despir o fatinho de esquerdista e a vestir o fatinho de historiador. E se assim fizer e olhar para a história, perceberá que nos milhões de mortos saídos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, os americanos e o eixo euro-atlântico foram absolutamente fundamentais para a vitória sobre os totalitarismos. E os 75 anos de paz garantidos pela NATO acontecem porque a NATO foi forte, e foi forte por causa dos Estados Unidos. E, portanto, a obrigação de qualquer pessoa minimamente lúcida é preservar os Estados Unidos na NATO. E já agora aconselharia a fazer contas, que é uma coisa em matéria de economia, normalmente o livro vive em Marte. Mas se fizer contas, perceba quanto é que teria que gastar para sair dos Estados Unidos, criar capacidades equivalentes numa perspectiva estritamente europeia. E já agora, olhe para o que fizemos durante 12 meses, porque não fizemos outra coisa que não aquilo que acaba de dizer. Olha, aumentamos salários, aumentamos suplementos, invertemos os números de recrutamento, invertemos os números de retenção, lançamos para as indústrias e carreira de defesa, militar, mesmo ajuda apenas profissionalmente, sem obrigação. Para terminarmos este assunto. Não está a dizer que seja incorreto. Estamos completamente comprometidos com a ajuda à Ucrânia, estão a lutar por causa das nossas liberdades, lutam para que nós não tenhamos de lutar. Pronto. E tem terminado. Os 52 milhões de euros Portugal investiu na iniciativa do Reino Unido para drones, é para drones fabricados em Portugal, por empresas portuguesas. Os Super Tucano, há 29 Super Tucano que foram adquiridos por 200 milhões de euros em Portugal, 75 milhões vão ser investidos em Isabel Mendes Lopes tem que equilibrar os tempos. Teoriza, está a ser feito. Só não sabe Isabel Mendes Lopes quer dar-lhe a oportunidade de responder. Manifestamente. Quer dizer, trouxe para aqui a palavra caricaturas há bocadinho e está aqui a trazer caricaturas novamente para cima da mesa. Não, é só fato. Parece-me que, de facto, Nuno Melo é que está a viver em Marte e isso é altamente preocupante porque estamos, quer dizer, um governo que vive em Marte e que não tem noção do momento que nós estamos a viver, de quem está à frente da Casa Branca. Nós não queremos que os Estados Unidos saiam da NATO. Os Estados Unidos estão a ameaçar sair da NATO. Pois exato, é isso que também estou a perceber esta conversa, isto é um bocado aleatório. Daquele país. Um presidente que, aliás, cobiça a Groenlândia, que faz parte da Dinamarca, que é um país em termos diplomáticos, o Trump só tem feito merda. As terras raras da Ucrânia. Perfeitamente o alarme. E, portanto, nós estamos num momento completamente novo. Claro. E eu bem sei, e não é só Nuno Melo que vive em Marte neste aspecto relacionado com Donald Trump. Luís Montenegro, em 2016, entre Hillary Clinton e Donald Trump, não sabia quem é que escolheria. Hugo Soares, o líder parlamentar do PSD, agora no ano passado, entre Kamala Harris e Donald Trump, também não conseguia escolher. Quer dizer, qualquer democrata sabe que entre Donald Trump e qualquer candidata democrata
que não há opção possível. Lá, Donald Trump é um risco para o mundo, é um risco para os Estados Unidos, é um risco para a Europa. Como, aliás, se vê agora com esta guerra comercial absurda que está a lançar a todo o mundo. E para terminarmos este assunto da defesa, Isabel, queria colocar também a mesma questão em relação ao serviço militar têm razão a falar de coisas diferentes. Isso é algo que Portugal deve ponderar face a todo este... Um está a falar sobre a relação histórica entre Portugal e os Estados Unidos. E a outra está a falar sobre aquilo que se passa agora. E tem os dois razão naquilo que estou a dizer. Parece-nos que é preciso não estou a discutir o mesmo. As nossas Forças Armadas, reforçar a cooperação europeia, reforçar a Comunidade Europeia de Defesa, que, aliás, o CDS não votou a favor quando nós apresentámos este assunto no Parlamento. Porque, aliás, nós temos... Vamos mesmo terminar. O LIVRE tem levantado este assunto durante todo este tempo que tem estado no Parlamento. Ainda em dezembro tivemos um debate sobre o futuro da Europa, em que debatemos os relatórios Draga, Letten e Nisto, que falam exatamente sobre isto. Tanto de defesa como de competitividade, como é que a Europa se pode preparar para casos de ataques ou de fenómenos extremos e, portanto, o LIVRE tem estado ativamente a favor do futuro da Europa, porque sabemos que é bom eles falarem em política internacional. Aliás, é bom ouvir a perspectiva do Mel. Vamos mudar de assunto, senão não vamos ter tempo de falar de Ministro da Defesa, não é? Ou era? O preço de venda e de arrendamento das casas continua a aumentar. Como é que se resolve isso? É a pergunta para a qual os portugueses querem respostas. Até agora. Isabel Mendes Lopes, a ideia do LIVRE é investir 1.000 milhões de euros por ano em casas públicas, construção e reabilitação. E esse dinheiro viria de um fundo criado exclusivamente para financiar políticas públicas de habitação. Dinheiro esse que, por sua vez, seria financiado através de sobretaxas aplicadas aos lucros das empresas dos setores da banca, seguros, imobiliários. É esta a proposta que o LIVRE tem para a habitação. Nós temos visto que não basta disponibilizar dinheiro para construir casas, basta olhar para o exemplo do PRR, há dinheiro para gastar, mas não tem sido bastante demorada a execução. Como é que se usa de forma rápida e eficaz esses 1.000 milhões de euros anuais que o LIVRE quer destinar à habitação? Então, o LIVRE não tem apenas essa medida para a habitação, porque o problema da habitação é um problema gravíssimo, é uma emergência na habitação. E, portanto, nós temos uma quantidade grande de medidas para resolver os problemas de curto prazo e para resolver os problemas de médio e longo prazo. A questão da habitação pública é essencial para garantirmos que não temos estas flutuações, que não estamos nas mãos do mercado da especulação imobiliária e não temos o aumento de preços que temos tido. Aliás, Portugal tem sido dos países onde o preço das casas tem aumentado mais e onde, na verdade, é mais difícil ter casa. Professor. E, portanto, aí precisamos de um parque público de habitação. Nós temos 2% de habitação pública em Portugal. Mas isso vai demorar tempo, pelo menos concluído, 10%. Não é? Olhando aqui para as metas do LIVRE, 600 mil fogos a longo prazo. O país ainda não conseguiu sequer criar os 26 mil que estavam previstos no PRR. Temos de avançar. Agora, nós temos, neste momento, pessoas que não têm casa para viver. Temos bebés que ficam retidos na maternidade porque as suas mães não têm uma casa para viver. Voltámos a ter habitação autoconstruída, termos barracas construídas nos arredores das nossas grandes cidades. Isto é completamente inadmissível num país no século XXI. E este governo não tem tido a vontade de resolver esta emergência da habitação que nós temos. Em 2024... Aliás, no Orçamento de 2024, o LIVRE fez aprovar uma medida que é o Fundo de Emergência para a Habitação, que é que ela está a dizer que é desonesto? 25% do imposto de selo de todas as transações imobiliárias. Isto destinava para responder a esta emergência na habitação cerca de 100 milhões de euros por ano. O ministro Miguel Pinto Luz foi avisado várias vezes que este Fundo de Emergência para a Habitação existia, é lei, falta apenas regulamentar e aplicar. Portanto, nós há um ano que podíamos ter 100 milhões de euros para ajudar estas pessoas, estas famílias, temos famílias que estão, no fundo, a não conseguir ficar juntas, a ser separadas. Eu gosto do outfit da Isabel Mendes Lopes. A resolução do seu problema da habitação. Tínhamos 100 milhões de euros por ano para ajudar também as pessoas em situação de sem abrigo. Parece que o cameraman me ouviu. Eu lembro que o que está orçamentado no Orçamento de Estado para 2025 para apoiar as pessoas em situação de sem-abrigo é 10% deste valor. E, portanto, o que tem acontecido é que este governo não tem querido resolver este problema da habitação. Tinha aqui uma ferramenta
que era muito fácil de usar, era fácil de usar um grande orçamento para apoiar as pessoas e optou por não o fazer. Nuno Melo, e estão a ficar cada vez mais difíceis o cumprimento das metas e dos prazos para o número de casas com o qual o Governo se comprometeu. São os 26 mil fogos até 2026 do PRR. Este Governo ainda lhe acrescentou mais casas, 59 mil fogos até 2030 no total, no âmbito também do Programa Primeiro Direito. Foram entregues 2 mil. Bom, uma nota só sobre a questão das lideranças. Quando nas últimas eleições legislativas esteve em causa a escolha entre a Joacine Catar Moreira e o Rui Tavares, os senhores escolheram a Joacine Catar Moreira. Às vezes, nós tal qual primárias, nos partidos. Nós temos primárias no LIVRE e o Rui Tavares não era candidato. Deixa-me também interromper. Não era candidato. Os partidos... Está a dizer uma mentira. Desculpe, os partidos, tal como os países, fazem escolhas. Às vezes acertam, às vezes não acertam. Rebentar com organizações multilaterais apenas por um momento não gostam de uma determinada administração mostra toda a inconsciência quando em causa estão coisas tão certas. Não é o LIVRE. Isto a propósito das escolhas e de quem deve estar ou não deve estar. Está feito esse repique. Isto é um bocado parvo. Esta retórica do Nuno Melo está a ser um bocado... Tinha os 100 milhões de euros. Há um ano que tinha os 100 milhões de euros. Sabe que a regulamentação do Fundo de Emergência à Habitação estava mesmo a terminar. Há um ano que estava mesmo a terminar. E se o LIVRE não tivesse dado a mão ao resto da esquerda e do outro lado a mão ao populismo de direita, que se chama Chega, e tivesse deixado o Governo governar, como seria de melhor lucidez, porque tudo o que o país não precisava era de uma crise política, teria resolvido este problema e teria resolvido muitos outros. O que me leva também à razão de que estamos. E a razão pela qual aqui estamos é para resolver problemas. Realmente, aquilo que é o compromisso... Sabe que nós governamos, o Governo caiu passado 11 meses. Parece que governamos 4 anos, governamos 11 meses e, portanto, cobrar-se por 11 meses um compromisso para a construção de habitações, sem que a legislatura tenha terminado, porque irresponsavelmente aqueles senhores e outros fizeram cair o Governo, não parece que seja propriamente assim de grande justiça. E as metas estão em causa, têm de ser revistas. E este Governo que fez foi 50 mil fogos até 2030. Acho que é um bocado ingrato estar-se a cobrar isto durante 11 mil. Mais do que duplicar a meta da habitação pública de 26 mil, na verdade, para 59 mil, e o Primeiro-Ministro hoje, acho que estou a falar bem, feito ontem, que a nossa meta é de 130 mil casas para a legislatura. E vamos cumprir como temos cumprido tudo. Aliás, até 2020. Aliás, aqui chegados, eu devo dizer que é bom que ponderemos porque é que aqui estamos. E porque é que não tem os tais 100 milhões para o Fundo de Emergência à Habitação. Nós chegamos aqui porque um governo que estava a ter resultados, perante esses resultados, a oposição não sendo capaz de os contraditar politicamente, em conluio com todos os restos do partido, com todos os outros partidos, e nomeadamente com esse que dão como o Beelzebub da política portuguesa no outro extremo à direita, e fizeram cair esse governo. E fizeram cair um governo que nos resultados realmente era notável e era elogiado no mundo inteiro. Um governo que devolveu rendimentos às famílias. E na habitação, Nuno Melo, ainda de facto só apenas com 2 mil casas entregues até ao momento. Na habitação não defendemos tetos de rendas, por exemplo. Então deixe-me questioná-lo aqui também sobre outra coisa, porque se quiser. Ainda para terminarmos a questão da habitação, porque o Governo tomou uma série de medidas também do lado da procura, permitindo condições mais favoráveis para os jovens comprarem casa, e também há divergências entre os dois partidos nesta matéria. Há divergências em tudo, ainda bem que eles estão a debater. A votação alertava para o facto da garantia pública que está a ser dada aos jovens à compra de casa ter feito subir ainda mais os preços. Isto é real. No programa da AD mantêm-se estas medidas, nomeadamente esta da garantia pública. Admite que podem ser repensadas, entretanto, se de facto os preços das casas continuarem a subir, motivados também por esta medida? Não é só por isto. É cumprirmos aquilo que está no programa da AD, tal qual temos feito sempre. Acabamos no alojamento local, quando os senhores tiveram aquela deriva stalinista de arrendamentos compulsórios, acabamos com a contribuição extraordinária com o arrendamento forçado no que tem a ver com o alojamento local, acabamos com isenções de IMT de imposto de selo de jovens até 35 anos, demos garantia pública de 15% na compra de habitação para jovens até aos 35 anos. E era sobre essa garantia que o estava a questionar. Isto é para manter... Foi hoje anunciado pelo Primeiro-Ministro, mas... Mesmo que se verifique que ajuda a fazer subir os preços das casas? Ou seja, o Governo tem as suas previsões que justificaram a apresentação das medidas e vai cumpri-las na convicção de que todas essas previsões baterão certo e os impactos certamente também serão comprovados. Há uma coisa que eu sei... Sim, o Governo também não é responsável pelos comportamentos irresponsáveis das pessoas. Curioso, o LIVRE, nas votações, não sei se reparou, o LIVRE viabilizou quase tudo o que era do Chega.
É uma coisa extraordinária. Pois, mas, o que é que adianta se depois se endividam e acabam na rua daqui a 2 ou 3 anos? Não conseguem pagar as casas. 3 propostas Chega, das 80, é que isso já está a acontecer. Que o Chega aprovou, há malta que já está sem conseguir pagar as casas, mano. Mas além disso... E vais comprar a casa para depois daí a 3 anos estás a sair. O LIVRE votou... Eu não percebo, honestamente. As famílias contra a descida do IRS. Votou contra a descida do IRS, o LIVRE votou contra os jovens, porque votou contra... Porque não tem dinheiro para os pagar, o IRS jovem, o LIVRE votou contra as empresas, votou contra a descida basta as do taxas IRC, de juros. E o as pessoas estão a fazer contas também do lado dos partidos de esquerda, e com Chega na queda do governo. E basta as taxas de juros aumentarem um bocadinho. Vou dar a oportunidade à Isabel Mendes Lopes para replicar esta ideia e para esclarecer também nesse sentido é bom. A garantia pública, mas claro que vai subir os preços. Está a ser dada aos jovens na compra de casa. Bem, então foram aqui faladas várias coisas que eu gostava de abordar. Primeiro, a história que nos trouxe estas eleições é muito clara. Luís Montenegro, aliás, citando o presidente da Iniciativa Liberal, entre a Spinum Viva e o país, escolheu sempre a Spinum Viva. O presidente, então? Já tem presidente? Presidente da Iniciativa Liberal. E, portanto... Luís Montenegro é que optou por arrastar o país para estas eleições ao trazer o seu problema pessoal para espero que se provar que esta história toda de Luís Montenegro foi uma javardice completa, arrastando todo o governo para essa declaração, ao perguntar aos partidos se tinham confiança nele, os partidos foram muito claros a dizer que não tinham, e o Luís Montenegro avança para uma moção de confiança. Obrigado pelos 8 meses, thank you. A confiança não ia passar e, portanto, quem nos trouxe estas eleições, vou mesmo terminar. Acho muito curioso, primeiro, tiveram um ano para regulamentar o Fundo de Emergência para a Habitação e, portanto, estes 100 milhões de euros podiam estar a ser utilizados já há um ano para apoiar estas famílias, estes bebés que não podiam voltar para casa. E contra a garantia pública? Deixe-me só terminar. Queria muito falar sobre as famílias, porque o CDS e o PSD dizem-se muito amigos das famílias e que no programa têm o apoio às famílias, mas a verdade é que não estiveram ao lado das famílias. Houve uma iniciativa legislativa cidadã que foi apresentada neste Parlamento pelo alargamento da licença parental, que pedia uma coisa muito simples, mais 2 meses de licença para os bebés que nascem poderem estar mais tempo com os seus pais e com as suas mães, que pedia 6 meses de licença paga a 100% para as mães que quisessem poderem amamentar as suas crianças em exclusivo, aliás, como recomenda a Organização Mundial de Saúde. O PSD e o CDS estiveram contra esta medida e tornaram a discussão tão difícil que, na prática, a medida caiu. Nós podíamos ter os 20 mil bebés que nasceram durante o ano 2025, que nasceram até agora, já poderiam estar a ser beneficiários de mais tempo com os seus pais e com as suas mães. E há outra medida que é absolutamente chocante não ter sido aprovada e foi chumbada com os votos contra. Vais olhar para a pessoa com quem estás a debater? Parece que está amoado. Não sabe quanto é que, no caso de uma criança... Estamos no último minuto. Estamos mesmo a terminar. No caso de uma criança com cancro ou com deficiência, se os pais precisarem de tirar uma licença para acompanhar a criança, já esteve aqui à tarde. Fazer, quanto é que os pais recebem por essa licença? Recebem 65%. O LIVRE propôs que passasse a 100%. Sim. Para os pais não terem de optar entre estar com a sua criança Isabel, ou o rendimento. É a Isabel que termina o debate, mas eu quero dar só 30 segundos a Nuno Melo para responder a isto. 30 segundos. A razão pela qual o governo caiu, porque o governo aumentou salários mínimo e médio, aumentou pensões 2 vezes, o complemento solidário do idoso. E não esteve ao lado das famílias nestas questões aqui levantadas pela Isabel Mendes Lopes. Participou medicamentos a 100%, resolveu problemas socioprofissionais, 19 carreiras da função pública, dependesse do LIVRE, não teriam tido um benefício, 19 médicos, enfermeiros, polícias, militares, professores, funcionários judiciais, guardas prisionais, tantos outros. Para concluir, Nuno Melo, sobre estas questões aqui levantadas pela Isabel. Dependesse do LIVRE, nenhum destes profissionais, nenhum destes portugueses, nenhuma destas famílias teria tido os seus problemas resolvidos. Os senhores votaram contra o Orçamento do Estado. E precisamente porque estávamos a governar bem, estávamos a ter todos estes resultados, fizeram cair o governo. Valorizaram muito mais o partido do que o interesse nacional. Isso também há de ser julgado nas urnas. Para terminar, deixo-lhe a última palavra a Isabel Mendes Lopes. O LIVRE votou contra este Orçamento de Estado porque era um Orçamento de Estado que aumentava a desigualdade e que não apoia quem já mais tem, apoia as grandes empresas, apoia o IRS jovem, beneficia sobretudo aqueles que mais têm. Mais de 40% dos jovens não pagam sequer IRS. E, portanto, aqui a escolha nestas eleições é muito clara entre um governo que continua a agravar a desigualdade. E por isso os jovens têm que ser todos metidos no mesmo saco, porque há uns que são mais empreendedores do que os outros. Está certo. Ou termos um governo progressista que garanta uma maior igualdade em Portugal. É o que eu digo. E que saiba qual é que é o lugar e que
É aqui que eu diverjo da opinião desta malta. Portugal no mundo, qual é que é o lugar de Portugal no mundo? Qual é que é o papel de Portugal? Não me interrompa, por amor de Deus, Nuno Melo. Eu não interrompi. Caraças! Isabel Mendes Lopes. Estava tenso. Olha, Pima, vamos com um anúncio no fim do debate. Pá, IRS jovem é porque dizem... Pronto. PS e PAN é o debate de... Pronto, basicamente a cena é esta. Vem o debate a seguir, que é às 10 da noite, acho eu. A realidade é esta. Esta cena do IRS jovem, que ela estava a dizer, basicamente refere-se ao facto de 45% de jovens não pagarem IRS. Ok? Portanto, 45% dos jovens, efetivamente não têm rendimentos que cheguem para pagar IRS. A questão é, isso invalida que os outros mereçam medidas? Claro que não. Se há jovens que pagam, é porque recebem bem e têm mérito, certo? Porque é que haverão de não ser beneficiados? Se a medida é para os jovens, vamos estar a discriminar? Não faz muito sentido. Eu achei que este debate foi equilibrado, pelo menos até ao fim. Agora no final já começou a resvalar para a parvoíce, para a retórica habitual, tanto de um lado como do outro, sinceramente. Mas pronto, eu detesto quando os partidos vão parar à retórica normal da direita e da esquerda. Isso irrita-me. Acho que podiam fazer bem melhor, bem mais e melhor. E acho que as pessoas também merecem mais e melhor. Mas isto é a minha opinião.